Olá, queridos amigos, bem-vindos ao nosso culto. É sempre uma alegria muito grande ter a companhia e a presença de cada um de vocês. Hoje queremos seguir o culto na liturgia tradicional do nosso inário luterano e assim convidamos todos vocês a nos acompanhar nos cantos, na música, na oração, na leitura bíblica e que saiamos deste culto abençoados por Deus, fortalecidos na fé em Jesus Cristo. E assim, convidamos a cantarmos juntos o primeiro hino que segue. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha em cada dia, brilha mais, para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Seguimos então a liturgia, conforme a liturgia luterana, como está no inário luterano, a ordem do culto principal 2. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós pobres pecadores te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós. E por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Leitura do Salmo para este culto, Salmo 34, a bondade de Deus. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro.
Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, e escutem, que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve seus pedidos. Mas Ele é contra os que fazem o mal, e assim quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente, nenhum de seus ossos é quebrado. Os maus são mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Até aqui a leitura do Salmo. Leitura da Epístola para o culto de hoje, conforme está escrito na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, lemos do versículo 3 até o versículo 9. Esperança no meio das provações. Louvemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus, para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam mesmo sem o terem visto e creem nele mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as pessoas não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Até aqui
a leitura da Epístola. Leitura do Santo Evangelho para este culto, lemos do Evangelho de Mateus, do capítulo 13, do versículo 24 até o versículo 30 e do versículo 36 até o versículo 43. A parábola do joio. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Fazemos todos juntos a nossa confissão da fé cristã, fazemos nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos o próximo hino. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Na graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu.
amamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Prezados amigos, queremos refletir nas palavras do Senhor Deus, lembrando as leituras bíblicas que ouvimos até aqui neste culto, destacando a leitura do Santo Evangelho, quando Jesus conta e explica a parábola do joio. Um tema muito sério, muito importante na vida de cada um de nós. Um tema que envolve semeadura, colheita, um tema tão conhecido. Talvez nem todos conheçam profundamente como semear, como colher, mas a ideia como todo, todos conhecem e sabem o que é semear e colher, e assim fica fácil compreender aquilo que Jesus quer nos ensinar em sua palavra e especialmente nesta parábola do joio. E Jesus conta que há dois semeadores, o dono do campo e o inimigo. O dono do campo, o que semeia a boa semente, é o filho do homem. E essa expressão, o Filho do Homem, está fazendo referência a Jesus Cristo. O dono do campo, o Pai, o nosso bondoso e amado Deus. Da mesma forma, o inimigo que semeou é o diabo, que semeou a má semente, ou seja, que quer a destruição, que quer o mal, que quer atrapalhar, que quer desviar, e aqui numa comparação, desviar o povo de Deus da verdadeira palavra do próprio Deus e lá no futuro de uma colheita para a vida eterna. Nos tempos de Jesus, lá no Oriente, havia, não um costume, mas uma forma de se vingar do inimigo, era semear no meio do trigo do seu inimigo sementes de joio, que eram muito parecidas, para então assim causar um grande prejuízo ao seu inimigo. Esse prejuízo o diabo também quer causar para o povo de Deus, para os filhos de Deus. E aqui está muitas vezes o grande perigo. Enquanto Deus, na sua palavra, semeia a planta no coração das pessoas, no nosso coração, a boa semente que cresce e que lá no juízo final haverá a grande colheita para a vida eterna, o diabo, de uma forma muito disfarçada, vem e semeia o que não é a palavra de Deus, confundindo assim a mente, o coração das pessoas, levando elas a se perder, a estarem longe de Deus e lá no dia da grande colheita, no dia do juízo final, a consequência, ou seja, a condenação ao inferno. Por isso é importante olharmos para a palavra de Deus, para esta boa e maravilhosa semente e seguir aquilo que Deus nos ensina, pois estaremos trilhando por um caminho seguro rumo à vida eterna no céu. Há duas sementes, como Jesus ensina. A boa semente são os filhos do reino. Esta semente deve germinar, crescer e produzir frutos. Os cristãos, as testemunhas, instrumentos nas mãos de Deus, lançando a boa semente e trazendo cada vez mais pessoas para Jesus, para que também estejam lá na grande colheita, juntos indo para a vida eterna no céu. E a má semente, obviamente, o joio são os filhos do maligno, junto com o diabo, junto com as tentações, junto com o mundo, tentando assim afastar as pessoas do caminho de Deus. Há também duas colheitas distintas, diferentes. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 41, diz: o Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Ou seja, o que muitos duvidam e acham que não vai acontecer, haverá o juízo final. Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. E aqueles que não forem encontrados fiéis a Jesus, estes estarão diante deste julgamento e desta colheita. Isto é sério. E nós precisamos refletir sobre a nossa condição diante de Deus. Esperamos, confiamos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e seremos guardados no celeiro eterno, na vida eterna no céu?
Ou seremos jogados no fogo, na fornalha de fogo, onde vai haver choro e ranger de dentes de desespero? Certamente todos nós queremos ser guardados no celeiro, ou como diz aqui no Evangelho de Mateus, na outra colheita. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Ou seja, é ali que nós queremos estar, no reino de Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, vamos seguir ouvindo a palavra de Deus, que possamos participar e estar na grande colheita e assim irmos com Jesus na vida eterna no céu. Enquanto vivemos neste mundo, no reino da graça, esperando o reino da glória, que Deus possa nos dar a sabedoria, que Deus possa nos fortalecer a fé, que possamos ter sempre a palavra de Deus em nossa vida e que assim o joio não nos leve à destruição, que o diabo e as suas tentações, o mundo ao nosso redor, não nos desvie de Deus. Mas que a boa semente plantada em nosso coração por Deus possa frutificar, que possamos testemunhar, que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para levar cada vez mais pessoas ao próprio Deus. Que mais e mais pessoas ouçam, conheçam o amor de Jesus e confiem em Jesus Cristo como o seu Salvador. Que muitas e muitas pessoas possam ser colhidas no juízo final e assim levadas à vida eterna, lá no céu. Que nós primeiro olhemos para a nossa vida, que cuidemos da nossa fé, que demos toda a atenção para a nossa relação com Deus, para a nossa vida espiritual e, a partir do amor de Deus por nós, da certeza da nossa salvação, nós possamos também nos esforçar, servir a Deus com alegria, com gratidão, fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance, para que mais e mais pessoas cheguem à salvação. Que Deus nos mantenha a nós nesta salvação, na graça e no amor de Cristo, e que nós possamos ajudar, ser instrumentos nas mãos de Deus para trazer mais e mais pessoas a Cristo. Que assim possa ser. Amém. Falamos todos juntos com Deus em oração, nas palavras do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor Deus, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Assim chegamos ao final do nosso culto. É sempre uma alegria muito grande ter vocês junto conosco. Desde já convidamos todos, aqueles que quiserem e puderem, que compartilhem este culto nas suas redes sociais, junto com os seus amigos, e que assim possamos espalhar a palavra de Deus pelo mundo.
Que tenham todos uma abençoada semana, que Deus cuide e guarde a todos. E terminamos este culto cantando mais um hino. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra toda a gente, pois sua justiça se manifestará, guiando